Então vamos, com a graça de Deus, dar início a este tema. O título escolhido é O Começo do Fim. Bem significativo. Vamos primeiramente em Daniel 7, 25. O tema O Começo do Fim é justamente nos trazer ao início do tempo do fim. E há uma distinção que vemos na Bíblia, muitas vezes, e no Espírito de Profecia, entre o fim do tempo, no sentido fim do tempo de graça que haverá neste mundo, e o início do tempo do fim, que é algo que já aconteceu. Então, em Daniel 7,25, nos diz assim: E proferirá as palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e a metade de um tempo. Então aqui temos um período profético de perseguição do povo de Deus através de um poder religioso falso. E aí encontramos esse período que depois vamos tratar dele, mas é interessante como se repete esse mesmo período, esse mesmo tempo, um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Várias vezes, de várias formas diferentes, para de maneira didática compreendermos então o princípio dia-ano anunciado, tanto lá em Números como em Ezequiel. Nós temos esse princípio bíblico e aplicado na história nós encontramos isso. Depois, agora no capítulo 11 de Daniel, no verso 13, nós vemos o seguinte no 11:13. Aqui nós vamos pegar um detalhe. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao fim dos tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e com muitas riquezas. Então, um tempo, na palavra profética, é a mesma coisa que um ano. Se nós fôssemos aqui, não temos condição de trazer os originais e explicar em detalhes, mas então, um tempo é um ano simbólico. Portanto, um ano simbólico, ele contém o quê? 360 dias. 360 dias devem ser convertidos em 360 anos literais. Depois vamos retomar esse ponto. Agora o verso 35 do mesmo capítulo diz: E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados, embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. Outras traduções vão verter até o tempo do fim, que coadunaria melhor com o assunto. Então essa perseguição, ela se estenderia por um período muito longo. E iria então, no tempo do fim, se findar essa perseguição. É isso que nós trouxemos nesse texto. Agora no capítulo 12, o verso 4, diz assim: E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro, até o fim do tempo, ou até o tempo do fim, melhor traduzido. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Então, uma parte das profecias de Daniel foi selada, não toda. Parte que era mais próxima da época dele, ele entendeu, o próprio anjo Gabriel veio e explicou para ele, mas uma parte para longínquos tempos, nos últimos dias, não foi esclarecida para o profeta. O profeta Daniel não compreendeu. Mas quando chegasse o tempo determinado, o que ocorreria? As pessoas veriam, olhariam os textos e compreenderiam, não estaria mais o selo. E essas pessoas, então, avançariam na compreensão profética apenas no tempo do fim. Os versos 7 a 9, agora. E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas
serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Então aqui fica muito claro, e mais uma vez nós vimos repetido aqui, tempo, tempos e metade de um tempo. Aqui esse tempos no texto também não é um período indeterminado. Se fôssemos olhar no original, é o dobro. O dobro de um tempo são 2 tempos. Então, quando nós analisamos esses textos, formamos uma cadeia de compreensão. Mas agora vamos a Apocalipse, no capítulo 7, versos 1 a 4. Rapidamente nós estamos rememorando alguns pontos proféticos que servirão de base para a reflexão de hoje. Apocalipse 7, versos 1 a 4. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos selados, e eram 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Obviamente isso não é literal. Nós sabemos que sequer existe hoje os descendentes literais das 12 tribos. Já houve mistura, e há muitos séculos, mais de 1000 anos atrás, mais de 2.500 anos atrás, que ficou só o reino de Judá, por exemplo. Mas aqui tem todo um significado espiritual de cada pessoa fazendo parte de uma tribo que tem características, atributos, tanto positivos quanto negativos. 12.000 de cada tribo, aqui o capítulo vem falando, que somam 144.000 selados. Nós vemos que quando se alcançar o tempo do fim, não é o fim do tempo da graça. Encontramos esse relato aqui do capítulo 7 no 6º selo. Então nós sabemos que já é dentro do tempo do fim. Não podemos colocar de outra maneira na sequência profética. Mas nesse tempo ainda seria resgatado essas pessoas. E é dito então que há 4 anjos que cuidam dos 4 cantos da terra, ou seja, os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, e eles estão retendo os ventos. O que é isso? São comoções políticas, revoluções, guerras. Essas situações ainda são limitadas pelo poder refreador de Deus. Se fosse permitido que as coisas fossem de acordo com o que o ser humano quer, já teria havido tragédias muito maiores. Aqui encontramos então que é necessário haver o selamento para que esses anjos afrouxem a mão e deixem os ventos soprarem sobre a terra. Agora o capítulo 12 de Apocalipse, o verso 6, diz assim: e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então, o mesmo período que nós encontramos lá, aqui está sendo repetido na realidade. Aqui fala de um período em que a igreja, a mulher em profecia, a igreja, teria que fugir para onde? Para o deserto, para um lugar isolado, escondidos, por causa da perseguição que haveria neste tempo. Quanto tempo? 1260 dias proféticos, que equivalem a 1260 anos literais. E aqui então, no verso 14, diz assim: e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia,
para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentado por quanto? Por um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Olha aqui, o mesmo período que Daniel falou, agora o profeta João repetindo aqui, e no mesmo capítulo, no mesmo assunto, falando da mulher, de maneira didática, Deus se preocupou em colocar naquela forma encontrada em Daniel e numa forma mais simples de fazer o cálculo. Mas tem mais ainda. Capítulo 13, verso 5, diz assim: e foi-lhe dada uma boca, falando da besta que sobe do mar, para proferir grandes coisas e blasfêmias. Já vimos lá em Daniel 7:25 sobre esse poder, que cuidaria em fazer o quê? Mudar os tempos e a lei. E aqui diz o quê? E deu-se-lhe poder para agir por quanto? 42 meses. 42 vezes 30 é quanto? 1260. Mais uma vez o mesmo período aqui relatado. Então, se nós pegarmos o mais difícil de calcular, que não é tanto, pegamos um tempo, 360, somamos com 2 tempos, que é 720, e mais meio tempo, que é 180. Somando tudo isso, chegamos ao mesmo 1260. Então, quantas vezes nós encontramos aqui? Encontramos várias vezes, 4 vezes pelo menos, o mesmo período desenhado na Bíblia. Para não haver dúvida, é esse o tempo, é esse o período profético. Buscando na história, nós encontramos a elevação do poder papal, Roma papal, no ano 538, começando com a sua perseguição aos santos, se tornando um poder temporal, não apenas religioso, espiritual, mas um poder temporal, civil. E aí então há esse período de 1260 anos, partindo de 538, depois de Cristo, claro, chegamos ao quê? 1798. Então essa é a data colocada pelas Escrituras para o início do tempo do fim. E justamente no início do tempo do fim, a história nos testifica que surgiram homens por todo o mundo pregando a breve volta de Cristo. Começaram a compreender as profecias de Daniel e Apocalipse. Então tudo se cumpriu de acordo com o que estava profetizado. Sobre a questão do selamento, é interessante nós meditarmos nesse texto de Ellen White, do Vida e Ensinos, página 102, também encontrado em Primeiros Escritos, página 38. Ela teve uma visão em 5 de janeiro de 1849. Vi 4 anjos que tinham uma obra a fazer na terra, estavam em vias de cumpri-la. Jesus estava vestido com trajes sacerdotais. Ele olhou compassivamente para os remanescentes, levantou as mãos e com voz de profunda compaixão exclamou: meu sangue, Pai, meu sangue, meu sangue. Vi então que de Deus, que estava sentado sobre o grande trono branco, saía uma luz extraordinariamente brilhante e derramava-se em redor de Jesus. Vi a seguir um anjo com uma missão da parte de Jesus, voando rapidamente aos 4 anjos que tinham a obra a fazer na terra, agitando para cima e para baixo alguma coisa que tinha na mão, e clamando com grande voz: segurai, 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 até que os servos de Deus sejam selados na fronte. Perguntei ao meu anjo assistente o sentido do que eu ouvia e que iriam fazer os 4 anjos. Ele me disse que era Deus quem restringia os poderes e incumbir os seus anjos de tudo quanto se relacionava com a terra. Que os 4 anjos tinham poder da parte de Deus para reter os 4 ventos e estavam já prestes a soltá-los, mas enquanto se lhes afrouxavam as mãos e os 4 ventos estavam para soprar, os olhos misericordiosos de Jesus contemplaram os remanescentes que não estavam selados,
e erguendo as mãos ao Pai, alegou que havia derramado seu sangue por eles. Então outro anjo recebeu ordem para voar velozmente aos outros 4 e mandar-lhes reter os ventos até que os servos de Deus fossem selados na fronte com o selo do Deus vivo. O próximo texto bíblico a lermos é em Apocalipse 14, os versos 6 a 7. E comentando esta visão de Ellen White, aqui não devemos pensar, por exemplo, que Deus Pai então não queria salvar a estes, é só Jesus que queria salvar. Esse não é o ponto da visão. Tudo tem uma razão, uma função aqui para aprendermos algo. E nós encontramos o fato que já estamos vivendo no limiar da eternidade. Já poderia ter acabado tudo, mas Deus então estende, dilata o tempo para mais oportunidade para um remanescente final ser retirado dessa terra. São poucos, mas é reservado esse tempo de graça ainda. Apocalipse 14, 6 em diante, vai nos falar da tríplice mensagem angélica, a última mensagem de misericórdia dada justamente para o remanescente proclamar a todo mundo. Essa é a missão. Aqui na primeira mensagem é interessante nós vermos o que é dito. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a som das águas. A adoração a Deus é interessante ser nesta época que surge vários ataques do iluminismo, do ateísmo, do evolucionismo, tantas ideologias que vão surgindo para combater então a fé religiosa, e aqui devemos voltar ao Deus Criador, relatado nas páginas sagradas, volvemos a atenção a isso. Mas mais do que isso, é dito que vinda é a hora do seu juízo, e assim começar a proclamar, vamos retomar o fio da meada de lá de trás. 1798 é o início do tempo do fim da perseguição, e aí ocorre o quê? Ocorre pessoas proclamando essa mensagem que está relatada aqui no capítulo 14 de Apocalipse, anunciando a brevidade do tempo. E esse juízo, como bem sabemos, se inicia então, não em 1798. O alerta de uma estação começa lá, mas começa em 1844, com o final daquele mais longo período profético relatado em Daniel, os 2.300 tardes e manhãs. E aí nós encontramos aí a questão dos 2.300 anos literais, que começaram lá em 457 a.C. ainda, com a ordem do rei Artaxerxes, dada a Esdras para voltar a Jerusalém, reconstruir os muros e tudo mais. Começou lá, se estendeu aí durante tanto tempo e termina em 1844. Período agora de purificação do santuário. Quando que se dava a purificação do santuário? No dia da expiação. E então, deste modo agora, vivemos nesse momento solene de juízo investigativo, um julgamento agora, que começa pelos mortos e chegará aos vivos. Continuando aqui, irmãos, vamos agora ao capítulo 6 de Apocalipse, que vai nos dar um outro prisma. Até agora eu enfatizei bastante a questão da data de 1798, mas de certo modo agora, na próxima explicação, se subverterá um pouco este conceito. Olha só que interessante, mas uma coisa não está em contradição com a outra. Devemos procurar complementar os assuntos. Apocalipse 6, os versos 12 a 13 declaram: E havendo aberto o sexto selo, olhei,
e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Esses sinais são literais mesmo, no céu, acontecimentos que haveriam na história e que, se formos olhar para o relato histórico, encontraremos o cumprimento disso já. Então vemos, o primeiro sinal aqui dado é o quê? Um grande terremoto. Este grande terremoto ocorreu no ano de 1755. É o chamado terremoto de Lisboa. Tem livros e livros escritos sobre este fato, mas não é que ele só foi sentido em Lisboa, lá foi o epicentro do terremoto, mas foi sentido muito longe, afetando então a costa africana, outros países, e se sentiu alguma coisa mais de leve até mesmo nas Américas, é reconhecido. Então foi algo tremendo, nada igual foi visto, mas é um pouco interessante, a gente estranha o fato de ser em 1755, antes do tempo do fim se iniciar. Essa abertura do sexto selo já é para anunciar sinais que prenunciam o fim, mas ocorrem um pouco antes. Assim como o próximo sinal aqui, é dito que o sol tornou-se negro e a lua como sangue. Esse é o famoso dia escuro, que foi em 1780 o seu cumprimento. O dia todo em trevas, como fosse a noite. E quando é o período da noite que surge a lua, ela surge como fosse sangue. Não é algo, alguns falaram até de uma lua vermelha esses tempos atrás, algo pouco avermelhado que ficou. Não, estamos falando de um sinal sobrenatural aqui que aconteceu. Mas mais uma vez antes de 1798, este fato. Aqui diz também que houve estrelas do céu caindo, ou seja, uma chuva de meteoros, e a chuva mais famosa de meteoros em 1833. Foi algo tremendo. As pessoas que viveram este fato nunca se esqueceram mais daquele evento. Algumas vezes tem lá a estrela cadente, muito raro. Já acompanhei alguns riscos no céu também, alguns anos atrás, que houve em maior quantidade, né? E dependendo do lugar que você tiver uma visibilidade boa, o céu bem limpo, você consegue ver algumas coisas. Aqui não, aqui foi algo extraordinário. Não parava mais, foi até amanhecer o dia. Então esses sinais prenunciam o fim. Deus quer que as pessoas entendam isto, mas vai haver um fator aqui que vai somar todos esses fatos para compreendermos bem a questão das datas também. Vamos às próprias palavras de Cristo relatadas em Mateus, no capítulo 24. Mateus 24, os versos 1 a 14. Vamos ver então o que nos é relatado aqui. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Veja só, já na pergunta então,
dos discípulos, eles querem uma grande abrangência aqui. E eles enxergam nesse fato de Jesus falar do templo, que não ficaria pedra sobre pedra, que isso seria já no fim dos tempos. E aqui então, eles falam, e queremos saber então, sobre a sua vinda e tudo mais, detalhes. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Aqui Jesus começa um discurso que traz vários detalhes. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá mais o que também? Fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Vemos aqui que na continuação, Jesus coloca que nos últimos dias haveria uma perseguição religiosa realmente, seriam tempos duros, de muita impiedade também. E por fim há esse grande sinal que tem que se cumprir, o evangelho sendo pregado a todo mundo. E qual que é a missão dada ao remanescente, que vimos lá em Apocalipse 14? A missão de dar o evangelho eterno, que trazendo a sua mensagem mais atual para os últimos dias, traz a tríplice mensagem angélica. Aqui encontramos então alguns relatos muito interessantes, mas pulando agora para o verso 21 e 22, nós vamos ver Jesus aqui relatando aquele grande período de perseguição de 1260 anos que comentamos. O verso 21 diz assim, porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Aqui tem um duplo cumprimento, tanto os 1260 anos, como no final, as mesmas cenas se repetirão. E Deus tornará as coisas breves, para que não, de modo que se estendesse por muito tempo, não escaparia ninguém. Aqui nos versos que não lemos, do 15 ao 20, aliás, do 15 ao 20 nós temos alguns relatos sobre a destruição de Jerusalém. Jesus misturou os eventos de maneira que os próprios apóstolos não perceberam, eles não tinham noção que passariam, viveriam para ver aqueles duros eventos em Jerusalém. Do 15 ao 20 há essa referência a, então, o cerco de Jerusalém, que tem uma equivalência profética para nós também. Então, a coadunação dos versos é maravilhosa, feita por Jesus. Mas aqui encontramos, então, um fato interessante. Aqui é dito daquele período longo, dos 1260 anos, que seriam então abreviados. E isso acontece na história. Nós vemos, primeiro que o surgimento no século XVI já, então aí mais de 200 anos antes surge a Reforma Protestante,
para aliviar a perseguição em muitos países que tomaram parte em favor do protestantismo. Lá findou já a perseguição nesse país, em outros já perdurou por mais tempo. E 25 anos antes de 1798, também já tinha mainado a perseguição a ponto de quase não haver a parte da Inquisição. Então, isso também se cumpriu. Vejamos bem, até esse detalhe. Portanto, uma vez que a perseguição acabou um pouco antes, também os sinais foram o quê? Antecipados. Aí se explica 1755, 1780, tudo já criando preparativos. E mais, nós encontramos na história quem pregando já antes de 1798? Encontramos pessoas compreendendo, Benjo escrevendo coisas sobre esse assunto, Lacunza também, aquele chileno que então escreveu com um pseudônimo, como fosse um judeu convertido pregando sobre a vinda em glória de Cristo. Era um jesuíta, Manuel Lacunza. Então esses homens, Benjo, Lacunza, surgem antes da data marcada de 1798. Porque tudo foi o quê? Antecipado. A perseguição abreviada, os sinais adiantados e também a compreensão começando antes. Assim também encontramos aqui nas palavras proféticas de Jesus, essa grande aflição teve que ser abreviada, senão nenhuma carne se livraria, né, dessas perseguições. Agora eu gostaria de trazer um texto muito especial da pena inspirada de Ellen White. Está no Testemunhos para a Igreja, volume 8, nas páginas 49 e 50. Porque o que acontece, irmãos? Muitas vezes nós vemos essas datas e parece que estão tão distantes já de nossos dias, não é mesmo? Vemos aí, estamos falando de 1798, é mais de 200 anos atrás, 1844. E podemos questionar a dificuldade, por que essa demora toda, mas não devemos perder esses marcos proféticos. Há muitos intérpretes das profecias que eles querem novidade. Eles querem trazer alguma ideia nova agora para colocar algo atual. Esses marcos proféticos que foram expostos hoje, não podemos esquecer deles. São reais, são verdadeiros. Não importa que já passou mais de 200 anos, estamos no fim. E aqui Ellen White vai nos trazer, em sua visão, alguns detalhes a mais sobre eventos que ela predisse mais próximos de nós, podemos notar. Diz aqui: a terrível situação de nosso mundo foi apresentada a mim. O anjo da misericórdia está movendo suas asas, pronto para partir. Ela escreveu isso em 20 de julho de 1894, quando ela estava em Granville, Austrália. Diz assim: o poder desperdiçado de Deus está sendo retirado da terra e Satanás está agitando os diversos elementos da onde? Do mundo religioso, colocando as pessoas sobre a liderança do grande enganador que atua de acordo com todo tipo de engano da injustiça em relação aos filhos da obediência. Os habitantes da terra já estão marchando sobre a direção do príncipe das trevas. E isso é só o quê? O começo do fim. Daí vem então a declaração, o título deste estudo de hoje, o começo do fim. Jesus, em outras palavras, falou que o princípio das dores. Aqui então vemos que Satanás já está atualmente agitando o mundo religioso. Ele desperta o quê? Um falso reavivamento nas igrejas, para que elas não reconheçam a condição de queda espiritual, mas achem que o Espírito Santo está atuando por meio delas. A lei de Deus está sendo esvaziada
Isso é em todos os sentidos. Tanto nas igrejas como no mundo, os princípios religiosos estão sendo o quê? Esvaziados. Vemos e ouvimos de confusão e perplexidade, miséria e fome, terremotos e enchentes, terríveis atrocidades que estão sendo cometidas pelas pessoas. A paixão e não a razão é que as dirige. Havia terremotos lá, séculos, milênios atrás? Havia terremotos, sim, mas era algo muito raro. Era um evento que era registrado na história quando ocorria um terremoto. Agora a gente ouve, da manhã já esqueceu, é um terremoto aqui, um terremoto lá. É sem parar, enchentes, maremotos. A gente já se acostumou com tudo isso. Aqui diz das atrocidades cometidas pelas pessoas. Havia maldade antes do tempo do fim? Claro que havia. Mas agora a intensidade disso, a frequência, é avassaladora. A ira de Deus paira sobre os habitantes do mundo, que rapidamente estão se tornando como os cidadãos de Sodoma e Gomorra. O fogo e a água já estão destruindo milhares de vidas e propriedades que foram acumuladas por causa da opressão aos pobres. Em breve o Senhor colocará um ponto final em sua obra e dará fim ao pecado. Se as cenas que me foram mostradas das iniquidades praticadas nesses últimos dias pudessem impressionar profundamente o coração do profético povo de Deus. Como foi nos dias de Noé, assim ocorrerá quando o Filho do Homem for revelado. O Senhor está removendo até as suas restrições, e logo haverá morte e destruição, crime cada vez mais dominante, e maldosos e cruéis movimentos contra os ricos que se exaltaram contra os pobres. Os que estiverem sem a proteção de Deus não encontrarão segurança em lugar ou situação alguma. Agentes humanos estão sendo preparados e estão usando seu poder inventivo a fim de pôr em operação as mais poderosas máquinas para ferir e matar. Nesse texto, assim como em outros textos, podemos ver vislumbres de Ellen White falando da Primeira e Segunda Guerras Mundiais, que viriam algumas décadas à frente do seu tempo. De modo que a partir da Primeira Guerra Mundial, as máquinas que foram inventadas, o poder de mortandade que elas têm, foram muito grandes. E isso foi avançando década após década rapidamente. Aqui nós vemos também uma outra predição, podemos encontrar. Aqui ela fala cruéis movimentos contra os ricos, que se exaltaram contra os pobres. Podemos entender as revoluções, então, comunistas, que ocorreram no século XX, começando pela Revolução Russa, em 1917. Ellen White reconhece a opressão dos ricos sobre os pobres. Isso é real. Não é aqui o ponto de haver uma negação disso, mas a escolha dada, a forma para resolver esse problema foi o quê? Mais guerra, mais mortandade, mais desgraça. E assim se deu de maneira patente. E vemos então aqui Ellen White profetizando como que as coisas se intensificariam em dificuldades. De modo que também podemos falar não só de guerras, mas da segurança pública, segurança nas cidades, independente de guerra, como ficariam os homicídios, os furtos. Não haveria segurança em lugar algum. E aí Ellen White, no último parágrafo, ela dá uma recomendação à igreja de sua época. Em vez de ampliar e construir edifícios adicionais em Battle Creek, ou em outros lugares onde nossas instituições já estão estabelecidas, deveria haver limitação dos desejos. Permitam que os meios e os obreiros se espalhem para representar a verdade e dar a mensagem de advertência nas outras regiões. Então a igreja estava o quê? Centralizando sua obra, todo mundo queria morar em colônia, um perto do outro, irmão, fazer uma igreja com 3.000
lugares para as pessoas, a ver então toda essa centralização. E Ellen White fala: espalhem, espalhem. E aí então encontramos que foi perdida aquela época, aquela oportunidade de ouro que eles haviam naqueles anos. De 1874 a 1914 foi um dos períodos, desde o início do tempo do fim, em que houve uma prosperidade, houve também poucas guerras acontecendo no mundo, um momento em que era fácil viajar para praticamente qualquer lugar do mundo, sem necessidade de passaportes, permissões para isso. Mas logo as coisas se complicariam tremendamente. Não foi à toa que a profetisa do Senhor falou tudo isso. Ela então alerta os irmãos a mandarem missionários várias e várias vezes, encontrando nos escritos dela. Aproveitem o momento áureo. Haveria toda a confusão de uma guerra mundial, algo inédito até então. As dificuldades depois, passado o quê? 30 anos, uma segunda guerra mundial, pior que aquela anterior. Se as coisas já foram difíceis, essa foi pior. Depois começou o quê? A Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética numa guerra de nervos. A qualquer momento poderia acontecer algo grave. E países tomando sua posição de um lado ou de outro. E a cortina de ferro então se formou. Aqueles países do leste europeu, foi muito difícil haver o alcance daquelas pessoas. Não estou falando de Ásia, nada. Estou falando de leste europeu, que ficou difícil o trabalho. Depois nós temos aí o extremismo islâmico que ocorreu, os atentados terroristas, que começou uma nova era moderna de guerras e mais dificuldades. E agora restrições para entrada em países por medo, por receio do terror. De repente a gente poderia achar que as coisas não poderiam piorar, e vem agora uma epidemia global, intitulada então pandemia por causa disso, de modo que aí é utilizado então todo tipo de artifício para preparar as pessoas para a perda das liberdades. Perderem de que maneira? De bom grado. Então, diante disso tudo, fica aberto uma reflexão que eu gostaria de deixar para os irmãos nesta manhã. E eu não sei a resposta para isso. Pode ser que Deus tenha misericórdia de nós ainda e Ele nos mande mais um momento áureo na nossa história. E aí teremos que agarrar com todas as forças para concluir essa obra. Nós temos na história de Israel o fato dessa questão de o momento áureo ser passado. Eles não entraram naquele momento em Canaã, tiveram que esperar quanto tempo? 40. Não podia ser daqui 1 ano, daqui 2 anos, agora a gente pode entrar. Não, tem que passar uma geração para isso. Então, pode ser que as coisas, Deus segure de volta, mande os anjos segurarem bem firme, para que tenha um momento áureo, mais uma vez, para que as coisas ocorram de maneira mais favorável. Mas eu não posso contar com isso. Tanto Deus pode realizar esse milagre, porque nós sabemos que o mundo está indo de mal a pior. Deus pode intervir, Ele é soberano sobre tudo, sobre os reis, sobre os reinos. Mas pode ser que Ele não realize isso. Pode ser que as coisas daqui para frente só piorem. O que a gente de repente hoje está vendo muito difícil,
de fazer a obra, pode ser que piore ainda. Isso me lembra um texto de Ellen White que diz que aquilo que a igreja não faz em tempo de paz, sabe quando que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que fazer. Não vai ficar livre de fazer. Diz que se Israel tivesse entrado 40 anos antes, tinha sido o quê? Muito mais fácil. Os adversários não estavam preparados, mas eles se prepararam, fortificaram, armaram ciladas, levaram a apostasia para o acampamento de Israel. Tudo isso foi realizado. É isso que o Israel moderno deixou acontecer. Israel moderno repetiu a história. Devemos pensar agora, a geração que cabe essa mensagem, se deixaremos que a história se repita mais uma vez. E aí então, o texto diz que a igreja, aquilo que não fez em tempo de paz, o fará debaixo da mais terrível perseguição. Uma grande crise. Então, que possamos cada dia mais depositar nossa confiança em Deus e um desprendimento deste mundo, de modo a saber que os sinais estão aí, não faltam sinais. O que falta é nós apressarmos a volta de Cristo. Que esse seja o nosso desejo. Amém.